Boa noite, queridos. Amém? Você já vai abrindo sua Bíblia aí em Mateus 15. No versículo 18. Caramba, eu trouxe tanta coisa aqui. O tio até falou que eu trouxe a livraria maior do que aquela que está ali. Que eu estou me atrapalhando aqui, mas vamos em frente. Só para emendar no que foi falado aqui hoje, essa semana eu vi algo assim, um cara do rock and roll falando assim, no top 100 das paradas de sucesso do Brasil, 100 músicas são sertanejo universitário, algo assim, tá? Aí o cara estava revoltado, porque ele falou assim, por que os caras estão lá? 100 sertanejo universitário, o primeiro rock and roll vai ser o 100º só, porque os caras são unidos, porque uma dupla financia a outra, uma dupla apoia o show da outra, uma dupla compõe para a outra, uma dupla entra no sonho da outra. Eu queria que você captasse isso nessa noite, entrar no sonho. A gente vai falar de pensamento hoje, e pensamento ele só não divaga quando você tem um sonho, você tem uma meta, como o Roberto orou. Se você não tem um sonho, uma meta para perseguir, o teu pensamento vai devagar. E aí você vai perambular. E perambular não é coisa de crente. Perambular é coisa de quem está perdido, sem meta, sem sonho, sem foco. Amém? Então, se você não tem uma meta para esse ano, não tem um pensamento, se tua cabeça está vazia, querido, primeiro você começa a enchê-la de Jesus, amém? Orando e lendo a Bíblia. E depois, compartilhe um sonho de alguém. Para essa igreja ir para frente, a gente tem que entrar no sonho do pastor. Para o grupo de jovens ir para frente, eu tenho que entrar num sonho junto com a Flávia e com o Roberto. Eles não são todos de nada aqui, mas a gente tem que entrar no sonho. Para o ministério de louvor dar certo, o Celso estava aqui, agora ele sumiu. A gente tem que entrar no sonho dele. E veja, não é o sonho dele, é um sonho de Deus. E Deus delegou a certas pessoas que têm o chamado a fazerem a obra. Isso não significa que se um dia eles estiverem errados em alguma coisa, e você achar que eles estão errados, você não deva se posicionar e ajudá-los a descobrir esse erro. Isso faz parte de entrar no sonho também. Amém? Aleluia. Como eu gosto de ouvir um amém assim recíproco. Vocês estão entrando num sonho comigo. Eu não prego sozinho aqui. E tudo que eu vou falar para você hoje eu já falei para mim. E muitas vezes eu falei contra mim. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Mateus 15, versículo 18. Queridos, a palavra, você tem na sua mão a Bíblia, correto? Você tem um tesouro na sua mão. Você devia chutar o seu puff da sua cama e dormir abraçado com a Bíblia. Amém? Com todo respeito ao seu puff, porque eu já tive um puff. Eu tive até colete de puff. Aqueles coletinhos que o dominó usava. Vocês nem sabem o que é dominó, né? Glória a Deus. Mateus 15, versículo 18 diz o seguinte: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Pode fechar a Bíblia, marca a tua Bíblia nesse lugar aí, e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Pai, estar na tua casa, Senhor. É um privilégio, Pai, ouvir a tua voz, Pai. É um privilégio, Pai, nós segurarmos a nossa Bíblia, e sabemos que ali tem a tua palavra, Senhor. É um privilégio, Senhor, nós temos tantos irmãos aqui, tão diferentes de nós, e podemos conviver em paz, em união, no mesmo sonho com eles. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sem o Senhor não seria nada disso possível. O Senhor nos deu uma herança, o Senhor nos deu uma colheita, e nós só erguemos a mão, Senhor, para colhê-la. É nesse momento que a sua mensagem chega, nós erguemos as mãos para o céu, abrimos
de todo o coração, nosso coração, para receber o teu ensinamento, Pai. Por isso que da minha boca, Pai, saiam as palavras do teu Espírito Santo, Deus, e que os meus achismos, Pai, saiam daqui da igreja agora em nome de Jesus, que prevaleça aqui a tua vontade, o teu querer, para todas essas vidas, aqui para a minha vida também, em nome de Jesus, amém. Nós te louvamos, exaltamos e glorificamos nessa noite, amém, queridos. Eu vou passar um vídeo rápido de 2 minutos e meio, o cara do vídeo não é meu irmão gêmeo, nem meu primo, tá? Só para esclarecer, amém? Robertinha, Adu, tá no prelo aí? What does that mean? To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous assimilation? Always absorbing everything everywhere all the time. Well done, George. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Good. Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Queridos, abrem Gênesis capítulo 2. Você guardou as 2 últimas palavras que ele falou aí? Vontades próprias. Gênesis 2, versículo 19. O cara do vídeo é o Adrian Brody, é um ator que eu gosto bastante, assim, qualquer filme, a maioria dos filmes dele, se você vê, é bom. Tem um filme dele chamado O Pianista, se você não viu ainda, é um filme antiguinho, acho que da década de 90, veja. Ele falou desse livro aqui, 1984, de George Orwell. Esse cara foi o cara que profetizou o Big Brother. O personagem do livro, ele chama Winston. E ele vive esse cara foi prêmio Nobel de Literatura, o prêmio Nobel de Literatura. E ele nasceu na Índia, dentro de uma família inglesa. E esse cara, ele escreve sobre o Winston, que é um carinha que está vivendo num país, numa terra chamada Oceânia. E nessa terra,
as pessoas todas, elas são vigiadas 24 horas por dia. E existe nesse lugar uma polícia chamada Polícia das Ideias. Então, nesse lugar é crime você, por exemplo, entrar numa papelaria e comprar um caderno. Porque no caderno você vai escrever o que você pensa. Num diário, seja lá o que for. Queria que você ficasse com isso. Gênesis capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então Deus faz a costela de Adão e cria a mulher. Mas enfim, o que eu quero dizer nesse primeiro trecho, Rô, coloca aquela fotinho que eu te pedi dos 1000 bichos. Enquanto isso eu vou falando. Aqui é o primeiro trecho que a gente descobre na Bíblia que Deus fez o homem com uma capacidade criativa absurda. Porque simplesmente foi Ele que deu o nome a todos os animais que você pensar ou imaginar. Isso daqui, no começo da década de 80, foi o meu brinquedo favorito. Aqui era o seguinte, isso aqui são cards. Alguém já ouviu falar de cards? Figurinha? Tudo bem? Esse card era mais ou menos, era um pouquinho menor do tamanho dessa capa aqui. E essa coleção aqui chamava 1000 bichos. Eu não era crente, eu não tinha noção da palavra. Glória a Deus se eu tivesse naquele tempo a noção que eu tinha, tendo essa coleção na mão, que eu ia ver que eu não sabia nada. Essa coleção trazia 1000 bichos. E os fascículos que vinham na banca, eles vinham, se eu não me engano, quinzenalmente. Eram 9 cards. Então, acho que eu demorei mais de 2, 3 anos para completar a coleção. Mas era um enriquecimento cultural tão enorme, tão tremendo, que cada card ele trazia alguns símbolozinhos que vocês devem estar vendo ali na parte branca, e trazia a localização geográfica dos animais, o que os animais comiam, o que eles faziam para sobreviver, qual era a cadeia alimentar deles, etc. E atrás do card tinha todo um resumo das características do animal. E quando eu leio hoje isso daqui, 30 anos depois, 35 anos depois, eu tenho que dar um glória a Deus, porque o meu Deus, o seu Deus, Ele te fez com uma capacidade criativa tão absurdamente grande, tão absurdamente linda e maravilhosa, porque os 1000 bichos que eu achei que fosse o limite do limite, ali naquela caixinha, na década de 80, hoje pela palavra, eu sou convencido e esclarecido que o nosso Deus é tão maior do que tudo, que existem muito e muito e muito mais do que 1000 espécies. Amém? E essa coleção para mim era linda. Vinha numa caixinha, essa caixinha veio nos últimos fascículos, a gente montava ela e tal, e ficava no meu quarto ali, eu acessava esses bichos, e eu achava lindo, porque tinha pelo menos umas 20 ou 25 espécies de cobras. Irmãos, misericórdia de mim, eu gosto de cobra, tá? Eu não gosto da serpente, mas eu gosto de cobra. Tanto é que tem um maluco do Animal Planet que eu sou fanático por ele. Fanático também me entenda, tá? Agora eu quero que vocês atrasem um pouquinho a leitura aí no mesmo Gênesis 2. Você vai ser comigo. Então guarda com você aí, capacidade criativa. E vai lá para o versículo 15, capítulo 2 de Gênesis, versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Mas não coma, olha só, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Queridão, escolhe.
Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você morrerá. Queridos, presta atenção. Ali foi inaugurada o que nós chamamos, ou inaugurado o que nós chamamos de vontade própria. Esse presente de Deus que a gente viu, esse filminho falar um pouco. Ou o livre-arbítrio. Fala assim, querido, olha a gama de coisa que você tem aqui, de plantas para você se comer, para você se alimentar. Mas, por favor, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão você vai morrer. E a gente conhece um pouquinho do que vem depois, né? A serpente chega lá, o diabo, e fala para Eva assim, certamente você não morrerá, se dela comer, se dessa árvore você comer. E os dois vão lá e comem. Eu não vou entrar no mérito de questões assim, se foi Adão que citou Eva, se foi Adão que comunicou mal a Eva. Não vem ao caso, tá? Eu não vou debater esse tema hoje. O fato, queridos, é que eles tinham um leque de opções para se alimentar, para comer, para ver. E eles foram escolher exatamente o que não podia. Queria unir essas coisas ao filme que a gente passou. O cara está falando aqui de um cara, do George Orwell, que escreveu um outro livro chamado Revolução dos Bichos. E aí ele junta tudo que a gente viu agora, o que eu falei também. E nessa história da Revolução dos Bichos, são os bichos que começam a mandar em tudo. Só que a palavra também diz que o único ser feito à imagem e semelhança de Deus somos nós. Amém? Queridos, nós estamos aqui num programa nesse ano falando de santidade. E o pecado começa no coração, começa na mente. Essa parte onde o pecado entra, ou por onde o pecado entra, é uma parte do nosso corpo, que é a nossa chamada alma. Nós temos outras duas partes, o nosso corpo e o nosso espírito. Quando nós fomos nascidos de novo, recriados em Cristo, o que nasce de novo de fato é o nosso espírito. E é o principal componente do nosso corpo. Queridos, se você achar que eu estou repetindo alguma coisa, tenha paciência comigo. Mas isso é muito importante que fique fixado na sua cabeça. Porque é a parte que a gente tem que alimentar. É por isso que a gente fala sempre em orar, que a gente fala sempre em ler a Bíblia. Porque o que ele está falando nada mais é o quê? Ele fala num filme, um filme secular, um filme que chama O Substituto. Eu não vi esse filme, eu só vi esse trecho. E ele fala que a gente vai exercitar a nossa vontade, de uma certa forma a nossa independência, através da leitura. Aqui ele está falando numa leitura como fonte cultural, como fonte secular. Nós somos cristãos, amém? Nossa fonte é esse livro aqui. No qual eu, no alto dos meus 42 anos, tenho descoberto várias coisas, que no baixo dos meus 8, nessa época, na época da coleção dos bichos, eu não tinha ideia, não tinha noção. Você vai dizer, mas você era uma criança, você tinha um mundo a ser descoberto. Amém, mas eu não tinha orientação. Tinha orientação dos pais, e diga-se de passagem, meus pais foram excelentes pais. Né? Cheguei até aqui também por causa deles, porque eles foram abençoados por Deus e me deram instrução, me deram capacidade para desenvolver uma série de coisas na minha vida. Eu estou querendo dizer, queridos, é que a gente tem que exercitar essa parte do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele não ficará vazio quando nós exercitarmos leitura bíblica e quando nós tivermos um relacionamento com Cristo através da oração. O seu pensamento nunca e jamais ficará vazio. Nunca e jamais ficará vazio. Podia terminar aqui a pregação agora, contanto que você saia daqui com isso. E ali a gente exercita o nosso espírito.
Para quê, queridos? E é uma coisa que a gente repete desde que a nova tribo inaugurou. Porque quem vai vencer a luta entre o espírito e a carne vai ser quem tiver melhor alimentado. Queridos, o corpo vai agir, a mão, a cabeçada, o chute, ele só vai agir se ele não estiver sendo muito bem guiado, ou vai agir mal, se ele não estiver sendo muito bem guiado pelo nosso espírito. E para que ele seja muito bem guiado pelo nosso espírito, o nosso espírito tem que estar muito bem alimentado, querido. Vocês estão comigo ainda? Amém. Nós estamos falando de santidade esse ano. Santidade nível rádio, amém? E cada dia mais a gente lendo a palavra, existe uma bênção nela. Existe uma bênção em ser nascido de novo, que é a graça despejada por Jesus Cristo na nossa vida, através do sacrifício na cruz. Só que, queridos, a graça que a gente ouve por aí hoje, está sendo uma graça gratuita. Você sai de um culto muitas vezes com o sentimento de que você é um super-homem, de que você foi agraciado, você não precisa fazer mais nada, que Jesus é comigo. Aí você marca um gol num campo de futebol e aponta a mão para o céu e acha que o céu é uma bênção pura, se você é um exemplo a ser seguido. Mas, queridos, a graça, como foi pregado pelo Roberto no sábado passado, a graça simplesmente é uma força capacitadora do teu espírito. É a força capacitadora que o Espírito Santo, que foi enviado por Jesus quando ele subiu para ficar à destra do Pai, ele te enviou para te direcionar e te orientar em tudo que você fizer na sua vida. Amém. Queridos, e ser santo passa por isso. Ser santo é uma prática diária. Esse desafio que foi lançado na leitura da Bíblia, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me assustei no momento. Flávia está de prova, Roberto também, eu mandei um áudio para eles. Falei, gente, 20 capítulos por dia. Jesus! Queridos, se a gente for analisar por cada coisa que Jesus passou nessa terra, simplesmente para mostrar para você e para mim, que sendo humano, guiado pelo Espírito Santo, é possível passar por tudo que ele passou. E eu não vou nem entrar no mérito da questão do Ultimate Fight, em que ele lutou com o diabo no deserto, passando 40 dias sem comer e sem beber, e enfrentando o diabo só com a palavra de Deus, porque não é a questão. E por que não é a questão? Porque ele não entrou no Ultimate Fighting. Ele usou a palavra. Então, querido, se você às vezes fica irritadinho, incomodadinho, eu gosto quando a Leila dá esse sorriso para mim. Que ela lembra daqueles momentos onde um narigudo absorve todo aquele oxigênio que tem no ambiente. Mas amor, não é assim. Por que você não coloca a chave sempre no mesmo lugar? Amor, você escreveu aquela palavra errado, corrige isso no Face. Mas corrige já. O pessoal vai ler. Vai te execrar. Ela já vou, amor, eu acabei de escrever. Vai e corrige. Senão vou pegar a sua senha no Face e eu mesmo vou corrigir. Querido, quanto mais você tiver um relacionamento com Cristo, e mais você estiver lendo a palavra, mais o teu pensamento vai começar a ser amoldado por Ele. Sabe, querido, é como uma massagem.
shiitake, né? Como é que chama lá? Shiitake é de comer, né? Shiatsu. Estou bem de japonês. Estou bem de japonês. Eu tenho que ouvir mais as pregações do Teófilo Hayashi. Mas se eu aprendo. Shiitake é boa. Também que eu não falei cogumelo, né? Não vou ter que ouvir Salomão do reggae, né? Ei, aleluia. É como uma massagem, querido. E a gente tem que estar sensível. Sabe, a gente tem que se esvaziar. Sabe, a gente tem que se colocar no nosso secreto. E deixar Deus falar com a gente. Porque muitas vezes, e é uma das coisas pelas quais a gente não tem certeza da nossa salvação, que é um fato primordial, que é um fato que a gente precisa ter certeza para colocar a nossa cabeça no lugar. É o fato que a gente precisa ouvir de Deus. E para ouvir de Deus, queridos, a gente tem que sair da agitação. A gente tem que sair da agitação. Queridos, louvar a Deus, pular de alegria pelo Senhor na nossa vida, isso é bom demais. Isso é bom demais. Mas para a maioria das coisas que a gente tem que fazer na vida, queridos, você tem que frear antes. É o tal do freio de arrumação que o Roberto pregou sábado passado. Dá aquela freada para ajeitar as coisas, opa, e vamos em frente. Ontem eu estava vendo um filme com a Leila que o sujeito sai com o ônibus todo doido pela rua, aquele ônibus cambaleava e tal, mas ele conseguiu. Eu lembrei do freio de arrumação de novo. Queridos, Jesus é o nosso freio de arrumação. Amém? É a nossa rédea. Mas, queridos, a gente tem que ler a Bíblia com o seguinte pensamento: eu não vou só ouvir palavras doces aqui. Vai ter muita coisa que vai vir contra mim. Muita coisa. Muita coisa. Se você for, por exemplo, em Mateus 5, vai lá comigo. Queridos, a Bíblia é maravilhosa, queridos. Queridos, quem criou o puff, queridos, precisa se converter. Outro dia eu dei para minha filha uma Bíblia toda felpuda. Mas dá vontade de dormir com aquela Bíblia? Porque a Leila tem o felpudo dela. Ela dorme com o felpudo. Só que o felpudo é tão felpudo e tão quente, cara, que nessas noites de calor, meu amigo, ele compete comigo. Mas ele é bacana, ele é tudo bonitinho. É felpudinho. Vamos lá no 5:27. Diz assim: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Em outras palavras, querido, mata alguma coisinha aí. Fala: Jesus, está aqui, ó. Dá um pisão. Dá um pisão. Vem com aquele teu martelo de bater em carne e faz esse favor para mim. Mas vem mesmo. Sabe, queridos, esse versículo aqui foi o meu primeiro incômodo com a Bíblia. Mas o efeito que ele fez efeito, desculpa a redundância, porque eu abri meu coração, falei: Jesus, entra que essa é para mim, vem que eu pego. Queridos, eu tenho um caso que eu vou contar para vocês, que é o seguinte: a revista Playboy, na minha casa, ela entrou muito cedo. Foi mais ou menos nessa época. Você começa a crescer, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas o marinho começa a dançar tango na cueca. Vocês me entendem, queridos? Desculpa a brincadeira. É para dizer de outra forma. O marinho, bigulizinho do Mário, começa a dançar tango na cueca. Começa a olhar para as meninas.
é a época que você começa a gostar do sexo oposto e tal. E foi nessa época, uma bendita época, que eu me deparei com a revista Playboy. Queridos, e quanto mais você mexe no vespeiro, mais sua cabeça fica inchada. E para tirar um inchaço depois, queridos, é difícil demais. É difícil demais. Desculpa ir direto ao assunto. Mas nós somos templo do Espírito Santo. Essa carcaça aqui, ó, foi Deus quem fez. Nós fomos feitos com um único objetivo: glorificar o nosso Deus. É por isso que nós estamos nessa terra. Agora, Ele nos fez, Ele podia ter feito a gente assim, que nem Playmobil, né? Todo mundo igualzinho. Ou ele pegar e colocar 2 cordinhas na gente assim, e ficar nos manipulando o tempo inteiro. E aí ele fazia um joguinho com a gente. Mas Ele deu um negócio para a gente chamado Espírito. Fôlego de vida. Ele colocou na gente. E nós somos os únicos seres do universo a terem esse privilégio. Os únicos. Os únicos. E queridos, a gente precisa exercitar isso. Mas exercitar com coisas boas. Ter olhos bons, que nem alguém falou aqui, Dalila falou hoje, dos olhos bons. Porque senão a gente impregna o nosso pensamento com as coisas ruins. Queridos, hoje em dia eu corto cabelo num salão, e como todo salão de cabeleireiro, masculino principalmente, o feminino também. Aqui o feminino eu não frequento. Mas o masculino, eles têm pilhas de revistas, né? E quando não é de carro, é de... Nesse salão tem 3 caras. Eu já cortei cabelo com os 3 caras. Um deles, uma vez cortou meu cabelo, ele já estava de ressaca do dia anterior. Eu percebi isso, mas por misericórdia eu deixei ele cortar. O cabelo ficou uma beleza. Já é ruim de cortar, mas amém. Outro dia eu tive a oportunidade de orar pela sobrinha dele. Estava com um problema no coração. Foi tão bom. Ele falou: Mário, você vem aqui, você senta aqui. Todo mundo pega essas revistas aí. Você puxa assunto. Às vezes você senta e fica quieto o tempo inteiro. Eu quero puxar a conversa com você, senão dá a melhor pelota. Eu falei: Amizade, é porque às vezes você está com cheiro de álcool. Isso não é legal para a sua vida. E não adianta eu conversar com você, porque a conversa vai entrar por aqui e sair por aqui. Eu acho que você não vai captar. Queridos, a partir desse dia, eu pelo menos não senti mais cheiro de álcool naquele homem. O Marildo, nenhum trocadilho também com a série lá da TV da Grande Família, né? Que tinha a Marilda, né? É isso? Mas o Marildo, que é o dono do salão, ele já casou acho que umas 3 vezes. E também é um cara que vem sendo ministrado. E o cara que eu corto hoje é evangélico. Inclusive ele me receitou um shampoozinho, que é para eu ganhar volume. Que é para na próxima festa hippie que tiver, eu não precisar mais comprar peruca. E aí, mas é sério, Flavinha, é resposta de oração. Resposta de oração minha, porque eu sempre peço a Deus para me guardar do mal. Porque, queridos, o pensamento mal, ele chega. A gente não pode fazer nada contra isso. O que a gente pode fazer é deixar o não ele permanecer. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Aí você está lá andando na rua, graças a Deus, que teve um cara chamado Kassab na cidade de São Paulo. Acho que foi o Kassab, que eliminou todos os outdoor. Porque, queridos, na rua da nossa casa, né, Mori? Na rua da nossa casa, tem
Desculpa de novo, gente, direto ao mas tem o prostíbulo mais famoso de São Paulo. O cara tinha um outdoor lá, que misericórdia. O que ele falou no vídeo é algo sobre o que o George Orwell fala no livro e que acabou profetizando o Big Brother. Na verdade, o nome do Big Brother é Big Brother por causa desse livro. O ditador da Oceânia, que é o país, ou de Oceânia, que é o país desse livro aqui, ele é chamado Grande Irmão, Big Brother. E ele arrebenta com qualquer tipo de ideia ou pensamento que você tenha. Pelo simples fato do poder pelo poder. Só isso. Estou falando do Big Brother hoje, gente, porque essa semana vai começar. Acho que essa semana que vem, está para começar. Vai ser uma bênção. Sabe por quê? Porque a gente vai ter 1 ou 2 horas a mais de TV para ler a Bíblia. Amém, queridos? A bênção quando vê um programa desse. Porque a gente sabe que é um lixo. A gente transforma um lixo em bênção, querido. Aí a gente vai para o nosso ursinho puff. Agarra bem ele agarrado. Vai para a nossa caminha, vai para o sofazinho lá de casa. E vai entrar de cabeça na palavra. Aí, queridos, os 20 capítulos. Fica suave, querido. Porque foi exatamente a resposta que eles me deram. Eu estava realmente preocupado. Eu falei, será? O povo não vai meditar, o povo não vai refletir. Mas aí que está o desafio. Aí que está o desafio. Senão não é desafio. Você divide em 3. Lê um pouquinho de manhã, lê um pouquinho na hora do almoço. Porque na hora do almoço, queridos, na hora do almoço lá na empresa você senta lá com os manos. Pô, mano, o Corinthians jogou bem demais ontem. Nós detonamos ontem. Acabamos com o Palmeiras. A gente sempre vai acabar com o Palmeiras. Flor, e aquele gato da novela de ontem? Está batendo um bolão. Muito melhor que aquele seu namorado. É a hora que você prende a respiração e deixa o Espírito Santo falar mais alto. E aí você se mostra. Mostra como cristão, mostra a face de Cristo. Essa é a oportunidade, querido. Querido, nós vivemos uma contracultura. A cultura do mundo vai na direção que vamos ver a regra do jogo, vamos ver o Big Brother, vamos ver o Faustão, vamos ver a dança das bailarinas dos famosos. E você vem, eu vou ler Mateus, eu vou ver o que Elias fez, eu vou ler o que Adão e Eva fizeram para não fazer igual, e vou ver a luta que Jesus travou com o diabo no deserto, passando fome. Ou eu vou ver o que Paulo fez. Paulo, que era um assassino, foi transformado por essa palavra aqui, queridos. Foi essa palavra aqui que transformou Paulo, queridos. Não foi uma fada, não foi o Peter Pan, nem foi o Darth Vader. Claro que não foi. Ou melhor, não foi nem o Luke Skywalker. Não foi nenhum Jedi. Foi um Jedi. E se tem Jedi no mundo, nós somos os Jedis. Jedi. Nós morremos por Jesus e pela causa dele. Nós somos Jedi, queridos. E a nossa espada é essa aqui. Não tem nenhum sabre luminoso, mais luminoso do que esse. Não existe. Vom. Ô, Mário, tira o seu nariz da minha frente. Não, querido. Meu nariz foi feito por Jesus Cristo.
Ele soprou fôlego de vida em mim. Eu respiro oxigênio mais que os meus irmãos, mas eu não roubo deles, porque roubar não é meu verbo, é o verbo do outro. Se alguém se incomodar com o meu narigão, eu abraço meu irmão e falo, eu te amo, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Queridos, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Essa glória que a gente tem que devolver para Ele. Essa glória que você tem que pegar com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e devolver para Ele. Sabe em que dia, queridos? No dia que Ele voltar. No dia que você encontrar com Ele nos ares. No dia que você, que é a noiva, encontrar o noivo com os braços abertos. A gente exercita o nosso pensamento, querido, lendo a palavra. A gente se santifica diariamente, lendo a palavra, dialogando com Deus. Sabe, queridos, nós temos um grupo para esse desafio. E a leitura, o objetivo da leitura é que nós compartilhemos testemunhos, nós compartilhemos dúvidas ali naquele grupo. Queridos, está na hora de o nosso WhatsApp falar de coisa boa. Está na hora de parar de ficar kkkk. Aí outro dia alguém disse para mim, mas Mário, você não usa emoji. O que é emoji? É shiitake? Ah não, é shimoji? Shimeji? Não, emoji é aquelas caretinhas. Você bota risinho, você bota carinha triste, aquelas carinhas amarelas. Não, querido, para fazer isso, querido, na minha época era bem mais legal. Naquela época a gente desenhava, a gente não pichava. A gente desenhava nos muros da cidade. A gente escrevia poesia. Sou do tempo, queridos, que a gente ia para a praça tomar sorvete. Era irado. Era radical. Porque a gente conversava com as pessoas. A gente dava bom dia para o padeiro. A gente ouvia a banda do Coreto tocar. Cara, se entende alguma coisa de música hoje é por causa da banda do Coreto da praça. Querido, você vive uma contracultura e você é o agente dela. Se você não começar a agir diferente nas redes sociais, a gente não vai transformar ninguém. No fundo, foi isso que o Claudinho veio falar aqui. Porque a gente vai ser mais do mesmo. Sabe? A gente vai continuar cantando aquela música que eu cantei muito na minha vida. Há tanta vida lá fora, e aqui dentro sempre como uma onda no mar. Como uma onda no mar. E a hora que você para assim e fala, não é como uma onda no mar aqui dentro, não. Aqui são rios de águas vivas, fluindo, 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 transbordando, transformando vida, ressuscitando o morto, abrindo o olho do cego, fazendo o surdo ouvir, fazendo o mundo cantar. A gente precisa separar as coisas, queridos. Sabe, você tem uma música do Lulu Santos aqui. É um grande poeta. É um grande poeta. Só que ele não entra mais na minha cachola, queridos. Tem uma hora que a gente divide as coisas. É aquela tal história, cara. Está na Bíblia. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, não dá. Pastor Lucinho outro dia pregou, cara, você continua ouvindo música secular, tem uma hora que não faz sentido, querido. Não faz sentido. Eu não vou entrar no mérito da música aqui, porque se começar a falar de música aqui, eu vou pregar mais 2 horas, música que eu gosto de pregar sobre música. Mas não dá. Como o pastor Lucinho falou, eu estive lá daquele lado, eu vi como que é. Estou fazendo amor com outra pessoa. Que isso, querido? Estou fazendo amor com a Leila. Com a Leila, desde 2007, e o farei eternamente. O farei eternamente.
até Jesus me chamar. Ela vai ficar sem fôlego pela minha beleza, claro, não, pelo meu nariz. Mas suportem-se uns aos outros, queridos. Ela tem que conviver com vários dias meus de mau humor, mas eu tenho que ser canal para ela e é canal para mim. E a gente vai renovando a nossa mente, deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para o alvo, para coisas novas, feitas em Jesus Cristo. Sabe, queridos, desculpa, viu, família, que eu sou tão edificado por vocês. Eu lembrei outro dia de um negócio que eu comentei aqui no diaconato, e eu trouxe um pensamento aqui, que eu recorro a ele. Diz o seguinte: nós somos criaturas suscetíveis ao vício. Nós tentamos, nós experimentamos, nós exploramos, e certas coisas, elas nos fisgam. Introduzem em nós seus tentáculos e não conseguimos nos livrar deles. O que começou como liberdade, presta atenção nisso, querido, o que começou como liberdade, rapidamente se torna escravidão. A liberdade costuma ser vista como a capacidade de fazer o que se bem entende, mas não ser capaz de fazer o que se bem anseia. Liberdade é seguir sem o objeto do nosso desejo mais ardente e sentir-se muito bem assim. Eu lembro muito da tua história. Isso é uma bênção. Lembrei da sua. Estão limpos, queridos. Limpos. Limpos. Posso falar aquilo que eu falei outro dia? Dalila foi em casa numa festinha de aniversário, ofereci para ela uma cerveja. Não, Mário, eu não tomo mais isso. Assim. Vou na Coca-Cola, ou vou no suco. Não sei o que você tomou, sei que você não tomou cerveja. Claudinho, mesma coisa. Claudinho está falando disso aqui, o povo que está se achegando a ele. E a gente tem que entrar num sonho assim. A gente tem que entrar num sonho assim. Porque tem gente lá do seu lado também. Certo? Não é só a família Ultramar que vem para cá. Tem uma galera lá na vizinhança. Tem que entrar no seu sonho, lá em Itapevi, no seu em São Roque, no seu em Itapevi, no de vocês aqui em Carapicuíba, né? No de vocês no Tatuapé, no de você em Osasco, no de você no campo. Você não está lá à toa, querido. Você acha que só vai ser o meia esquerda? Você vai ser João Batista. Preparar o caminho para que o centroavante vitorioso chamado Jesus Cristo marque o gol. Você também, do Jandira, Barueri, Mediações, Ilson. É que o Ilson é vizinho aqui da Lalila. Sugarman é um artista. Para quem não conhece Sugarman, levanta a mão aí, Sugar. Ou Sugarman. Esse menino, ele faz artes tremendas lá, desenha muito bem. Através da arte, os farão a conhecer Jesus Cristo. Make-up de Cristo. Make-up de Cristo. Por que não? Por que não? Queridos, como a gente viu aqui, nossa capacidade criativa vem de Deus. Então a nossa cachola, queridos, essa cachola tem que ser cada vez mais serva dele, porque o nosso potencial é tamanho e enorme, a gente não faz ideia do que o Espírito Santo tem para nós. Queria que você ficasse de pé nessa hora.
pessoal do louvor. Som. Feche os seus olhos, queridos. Essa é uma noite, queridos, para você colocar a sua cabeça no lugar, mas para você abrir o seu coração para Jesus. Abre o seu coração, queridos. Abre o seu coração. Queridos, Jesus Cristo é chamado de primogênito pelo simples fato que Ele é o seu irmão mais velho. Ele é o seu irmão mais velho. E Ele só vive hoje para interceder por você 24 horas por dia. Ele ainda te quer tão bem, queridos. Você pensa que Ele morreu na cruz e acabou tudo ali? Não acabou não, queridos. Ele só começou uma obra, a obra da sua vida. Então para Ele, queridos, exponham todo tipo de problema, todo tipo de angústia, todo tipo de preocupação, de ansiedade, todo tipo de medo. Abre o seu coração, queridos. Abre o seu coração para que Ele faça o shiatsu, né? Aquela massagem na sua cabeça. E coloque no teu coração metas, planos e sonhos alinhados com a vontade dEle, alinhados com o querer dEle. Amém, queridos? Queria que você orasse agora e colocasse tudo, mas coloca mesmo, queridos. Coloca mesmo. Você está diante dele agora, queridos. Você está na casa do seu pai, amparado pelo seu irmão mais velho, sendo preenchido pelo Espírito Santo. É a hora, queridos. A hora é essa. Não perde a oportunidade, queridos. Como a gente cantou aqui. E eu creio que não é a última vez. Eu creio que não é a última vez. Todos aqui terão um ano brilhante nessa casa. Amém? Mas é preciso que você coloque para fora, queridos. Graças a Deus que não é para mim que você vai colocar isso. Não é para o Alberto, não é para a Flávia, não é para a Leila, não é para o pastor Cláudio, para a Jane. Você vai colocar isso diante do teu pai, queridos. E o teu irmão mais velho, que nunca teve o menor traço de ciúme ou de inveja de você, está intercedendo por você e dizendo assim: mano, volta para cá, mas volta agora, não perde essa chance não, coloca o seu parto diante dele, coloca os seus filhos diante dele, coloca o seu namoro diante dele, o seu casamento diante dele, coloca a sua arte diante dele, coloca as suas aulas, pessoal que você ministra. Eu nasci pra te chamar de pai.
ponto em torno do qual os mais dedicados santos de Deus concordam, esse é o seguinte: eles percebem mais, conhecem mais, sentem mais, fazem mais, arrependem-se mais e creem mais à medida que prosseguem na vida espiritual e na proporção em que se aproximam de Deus em sua caminhada cristã. Em suma, eles crescem na graça, conforme o apóstolo Pedro exorta os crentes a fazerem, e conforme diz o apóstolo Paulo, eles continuam progredindo cada vez mais na santificação. Querido, você que nos visita, você que é antigo, não tenha problema com isso, queridos. Mas se você acha ainda que você tem um problema, um medo, uma ansiedade, uma preocupação, e você não está podendo com ela o suficiente, queridos, dá um passo à frente nessa noite. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por você. Coloca esse problema aqui, ó. Problema que está incomodando há muito tempo. Problema que está afetando o seu pensamento, de modo que você não consegue se desvencilhar dele, não consegue pensar em outra coisa, e fica patinando e patinando. Querido, você pode dar esse passo de fé essa noite. Não perde essa oportunidade, não. Não perde essa oportunidade. Você vai colocar ele diante de Deus. Nós só vamos orar por você. Nós vamos entrar nesse sonho contigo. E nesse sonho, em primeiro lugar, existe uma limpeza, existe um esvaziamento, para que o Espírito Santo enche os teus pensamentos. E te faça real a palavra que diz que nós temos a mente de Cristo. Queridos, eu repito, não perde essa chance. Você está na casa do seu pai. O que você está vendo aqui do seu lado são seus irmãos. Nós só queremos orar por você e entrar nessa luta contigo, amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, porque você é um pai insistente, um pai de um amor tão infinito e misericordioso por nós, que o Senhor insiste em querer nos limpar, nos purificar, nos santificar através da Tua Palavra, através do aconchego que nós temos nos Teus braços, Deus. Nós nessa noite, Pai, nós só queremos, Pai, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, e por tudo aquilo que o Senhor ainda será nas nossas vidas. Nesse processo de santificação diária, nós precisamos ser dependentes de Ti, Pai, e nós não conseguimos, nem queremos, nem podemos, nem devemos largar de Ti um só minuto. Nós queremos você presente, Pai. Nós queremos perseguir o Teu Espírito Santo. Nós queremos nos aproveitar desse presente tão maravilhoso que existe dentro de nós e sobre nós, para nos fazer caminhar livremente nesse mundo, até que nos encontremos contigo. Por isso, Deus, eu oro por cada um que esteve aqui nessa noite. E Pai, eu peço que os guardes do mal, do ladrão, do bandido, Pai, que preserve cada mente, cada pensamento em Ti aqui. Que o Senhor leve cativo todo pensamento ruim, toda cilada armada nas mentes e nos corações aqui presentes, Senhor. Que o Senhor leve embora, em nome de Jesus. Que o Senhor faça um renovo nesses corações e nessas mentes. Para que eles tenham uma semana, Senhor, cheia de frutos a serem colhidos, dentro do que o Senhor planejou, projetou, dentro do seu sonho para as nossas vidas, Pai.
Te agradeço, Deus, porque não há nenhum outro além de Ti, Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque nós somos cristãos e nós cremos porque cremos que estamos no lugar certo, ouvindo as palavras certas, ouvindo a direção certa. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é Deus. Nós somos gratos, Senhor, porque somos uma família unida em Ti, para Ti, por Ti, e avançaremos, Senhor, avançaremos em Ti, Pai, limpando, nos purificando, nos santificando, a cada minuto, a cada instante, a cada dia. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Continue louvando, continue louvando. Leve em teus braços de amor, Deus. Nós queremos ser preenchidos pelo teu amor, pelas tuas direções. Pai, que os teus sonhos preencham a minha mente, que eu viva todos eles, em nome de Jesus. Eles vão em paz para o seu lar. Se bem que eu peço mais um instantinho aí. Você vai em paz para o seu lar, mas desfrute mais alguns momentos com a gente, amém? Nós temos uma coisinha surpresa aí.